Bem, pessoal, evite demência. Vou falar a importância de bater papo, de conversar, né? E o processo evolutivo que se deu a isso, essa revolução da mente que aconteceu, né? A revolução, quando a gente pensa, né, na evolução da espécie, né? A gente sabe que a linguagem falada teve um papel muito grande. Por que eu estou fazendo esse vídeo mais específico, né? Porque vira e mexe quando o paciente está com medo de ter demência, né? Ou um familiar está com idoso, né? Ele sempre fica preocupado, né? Júlio, o que é que eu posso fazer para evitar, que tipo de estímulo, né? E vira e mexe tem fórmula mágica de comprimido disso, daquilo, mas na verdade o básico funciona. Eu vou explicar para vocês por quê, né? Normalmente eu falava de forma muito simplória, dizia assim, não, converse com ele, estimule a conversa, como se fosse algo banal que a gente repete múltiplas vezes sem entender a relevância desse tema. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo, um vídeo um pouquinho maior, explicando esses detalhes da importância da linguagem falada, colocando de como a gente, espécie humana, evoluiu por uma capacidade tão relevante, né? Vamos lá. Quando a gente fala em demência, demência é o quê? Perda de capacidade cognitiva, né? E a gente sabe que quanto mais o cérebro é estimulado, melhor ele fica, novas conexões são criadas, né? E normalmente isso é um grande fator que melhora o paciente e evita também o paciente que ele tenha uma doença, um quadro demencial. E a gente sabe que isso é relevante, né? E o que que acontece? Quando a gente pensa na capacidade humana, pensando na evolução da espécie, a grande revolução que veio é difícil a gente datar precisamente, mas a maioria dos especialistas falam de 100 mil anos atrás, a 50 mil anos, foi a linguagem. E, obviamente, a linguagem falada. Né? Os outros animais, eles até emitem sons, né, que passam alguns conceitos, mas nada próximo à complexidade que o ser humano faz. Né? E isso faz com que o cérebro do ser humano tenha uma grande área relevante e importante para a linguagem, tanto para a compreensão da linguagem como a fala da linguagem. Então, o nosso cérebro é muito estimulado quando a gente conversa, quando a gente fala. Daí, eu dou uma relevância muito grande para todo familiar, porque normalmente o familiar quer uma palavra cruzada, um exercício, dizer, ler um livro, mas só de você estar conversando com alguém, o seu cérebro vai estar muito estimulado, né? E aí o que que acontece? Quanto mais o cérebro é estimulado, mais novas conexões são criadas, melhor o cérebro fica, menor a chance de ter Alzheimer. Por isso que a gente fala muito de aprender outro idioma, porque essas conexões vão se tornar mais complexas, né? E eu gosto de explicar isso porque a gente tem também uma falha, vamos colocar assim entre aspas, na nossa mente, né? Que é o Richard Dawkins, que é um cientista que trabalhava muito com o tema, que ele chamava da mente descontinuada, né? Que era justamente isso, é difícil a gente entender alguns processos, né? E o processo de estímulo da linguagem, de você falar, de você conversar, é difícil você entender que isso vai ter um impacto lá na frente da sua vida, evitando demência. Porque a gente, ser humano, ele é muito prático, né? Então, sei lá, você vai aprender um outro idioma, porque você quer viajar para o país. Isso é óbvio para a gente entender.